Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal e hoje nós trazemos aqui um tema muito importante para todas aquelas pessoas que desejam ter uma vida, que desejam ter um viver segundo a vontade de Deus. O que é pecado? Ora, a importância desse tema se justifica por algumas razões. Primeiro, porque a maioria dos cristãos não sabem com exatidão o que é pecado. Elas estão sempre à mercê dos líderes religiosos, sempre perguntando para seus pastores se fazer isso ou aquilo outro é pecado, se comer essa comida ou beber aquela bebida é pecado, se frequentar este lugar ou aquele outro é pecado. Ou seja, as pessoas estão sempre entregando as suas vidas à condução de um terceiro, para que esses líderes determinem o modo como o cristão deve viver. Isso tudo porque elas não sabem com exatidão o que é o pecado. Daí abre-se uma grande lacuna, quando não se sabe o que é pecado, para que esses líderes religiosos, e esta é a segunda razão que justifica esse tema, abre-se uma lacuna para que esses líderes possam criar todas as formas possíveis de pecado. Daí nós encontrarmos um grande número de pecados culturais, de doutrinas de homens, de usos e costumes, de modo que cada grupo religioso, cada denominação, vai agora constituindo o seu próprio rol de pecados. Cada linha de pensamento teológico vai criando agora o seu próprio manual de conduta, dizendo o que é e o que não é pecado. Mas hoje eu quero convidar você a me acompanhar lendo a Escritura para que esse problema seja resolvido de uma vez por todas. Venha comigo e à luz da Escritura eu vou mostrar tudo isso para vocês. Esse é o seu canal O Que é a Verdade e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Já chega deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho das notificações e deixe abaixo o seu comentário. Muito bem, queridos, o que é pecado? Para tanto, nós precisamos, primeiramente, compreender que a palavra pecado, essa palavra em língua portuguesa, conforme aparece em todas as versões e traduções da Bíblia de língua portuguesa, essa palavra é uma palavra vaga. Ou seja, toda vez que você se depara com a palavra pecado, você sabe que de alguma maneira ela está se referindo a algum ato, alguma atitude, algum procedimento que de alguma maneira fere a justiça de Deus ou fere a santidade de Deus. Entretanto, essa palavra não designa em si mesma o que de fato é pecado. E por isso é que nós precisamos resgatar a origem dessa palavra lá na língua grega, língua original em que os manuscritos dos tempos apostólicos foram escritos, que nos traz a palavra hamartia. A palavra pecado em português tem origem na palavra hamartia em grego, que quer dizer literalmente errar o alvo. E logo de início nós já conseguimos resolver a metade do problema. Você sabe que toda vez que você comete pecado é porque você cometeu hamartia. E você sabe que toda vez que você comete hamartia é porque você errou o alvo da sua existência. A palavra hamartia quer dizer errar o alvo. A metáfora que nós podemos usar para melhor elucidar a questão é você pensar que Deus nos criou como um bom flecheiro. Nós somos, por um lado, o flecheiro, mas por outro nós somos a flecha. Ou seja, nós precisamos projetar a nossa própria existência para o alvo para o qual Deus nos criou. Ou seja, Deus criou o homem para um determinado propósito. Deus criou o homem para atingir um determinado fim. Quando nós lemos, portanto, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, você encontra com todas as letras que Deus criou o homem para a sua glória. Ou seja, o homem precisa glorificar a Deus com a sua existência. O homem precisa glorificar a Deus com o seu viver, com as suas atitudes, com o seu falar, nos seus relacionamentos. E somente então, quando o homem glorifica a Deus, é que ele atinge o alvo da sua existência. Você pode dizer, pastor, entendo perfeitamente, mas ainda não resolve o problema, porque como nós vamos saber quando é que acertamos o alvo? Ou como nós vamos saber quando é que nós glorificamos ou não a Deus? Para tanto,
vou precisar que você me acompanhe no texto do Evangelho de João, capítulo 15. Vou ler apenas o versículo 8 e 12, você poderá ler todo o capítulo, mas o 8 e o 12 são suficientes para nos levar à compreensão. Neste capítulo, Jesus compara a si mesmo como uma videira verdadeira e a todos nós como um ramo que procede da videira. Ou seja, nós somos como ramos, como extensões da videira, de modo que o texto é claro quando diz que todo ramo que estando na videira, ele precisa produzir frutos. Somente quando o ramo produz o fruto é que ele então atinge o alvo da sua existência. Por isso que no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 8, está dito: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Ou seja, Jesus deixa claro que nós, enquanto ramos da videira, precisamos produzir frutos. E quando nós produzimos o fruto, o Pai é glorificado. Ou seja, Deus é glorificado quando produzimos fruto. E quando produzimos frutos, nós atingimos o alvo da nossa existência. E talvez você continue a perguntar: isso está muito claro, mas eu ainda preciso compreender que fruto é este. Daí você lê comigo o versículo 12, que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, o amor, e somente o amor, é o fruto tão desejado que Deus espera de cada um de nós. Ou seja, somente quando o homem, movido pelo amor de Deus em seu interior, como um ramo ligado à videira, que recebe agora da videira toda a sua seiva, o seu espírito, a sua vida, e agora a própria videira se manifesta nesse ramo como um fruto, e esse fruto é o fruto do amor. O que significa que tudo que nós fazemos, que tudo que nós falamos, o nosso agir, o nosso viver, as nossas relações, quando determinadas, quando tem origem no amor de Deus no nosso coração, nós acertamos o alvo. Você sempre deve perguntar se aquilo que você fez, se aquilo que você falou, se o modo como você procede, se o modo como você se relaciona é uma expressão do amor de Deus. Isso é tão claro em toda a Escritura que mesmo no Antigo Testamento, que são livros rudimentares, nós já encontramos ali Deus dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor, como diz Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 10, é o cumprimento da lei. Quando você ama, você atinge o clímax de toda a revelação divina. Você alcança o sumo, o suprassumo de tudo aquilo que Deus nos ensinou, que foi manifestado e ensinado e praticado por Jesus Cristo. Não é sem razão que João, na sua primeira epístola, vai declarar alto e bom som: Deus é amor. Por isso, quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, quando ali fala daquele grande julgamento das nações, é dito que todo aquele grupo que estava à direita de Jesus, sobre eles é dito: vinde benditos do meu Pai, que possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando eles perguntam por que nós somos herdeiros do teu reino, Jesus vai dizer: porque vocês viveram de modo a acolher, a socorrer, a suprir a necessidade de todos os meus pequeninos irmãos. Ou seja, tudo aquilo são expressão do amor. O amor é o alvo da nossa existência. As obras de amor é o objetivo da nossa existência. Não é sem razão que Paulo, no seu grande capítulo 13 de 1 Coríntios, naquele capítulo sobre o amor, ele diz: a fé, a esperança e o amor são ou constituem esse tripé da vida cristã, de sorte que o maior deles é o amor. O homem foi criado para amar. O homem foi criado para manifestar o amor de Deus em seu viver, em suas ações. Quando o homem assim vive e procede, o homem alcança o alvo da sua existência e assim ele não comete pecado. O homem só comete pecado quando ele vive, quando ele procede, quando ele age segundo os seus próprios interesses egoístas, que não visam o outro, que não visa o amor,
que não visa o próprio cumprimento da lei de Deus, que é o amor. Este foi mais um vídeo do seu canal e eu convido vocês a nos acompanharem semanalmente em novos vídeos. Até a próxima.